Olá, meus amados irmãos em Cristo, a paz de Jesus e o amor de Maria. Então, estamos hoje no nosso último vídeo dos estudos do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. Já encerramos o último capítulo, que é o capítulo 8, e hoje nós vamos ler o suplemento A. O suplemento A, que fala do modo de praticar esta devoção na Sagrada Comunhão. Mas antes de lermos este suplemento, vamos pedir a presença do Espírito Santo e de Nossa Senhora aqui conosco para nos iluminar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, excelso dom sem par. A fonte viva, o fogo, amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai e os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, dai-nos sempre a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor, possamos sempre firmes crer. Amém. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz do céu, ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai e ao réu livrai também. De todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz a quem por nós nascido dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos, puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura e guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus Pai e ao Filho sumo bem, com o seu divino Espírito, agora e para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá, né? Suplemento A do Tratado da Verdadeira Devoção, para encerrarmos a leitura do tratado. Antes da comunhão, primeiro, esse é o verso 266. Ele termina esse suplemento do verso 266 até o 273. Primeiro, humilhar-te-ás profundamente diante de Deus, antes da comunhão. Humilhar-te-ás profundamente diante de Deus. Segundo, renunciarás ao teu fundo todo corrompido, e as tuas disposições, embora o teu amor próprio as faça parecer boas. Terceiro, renovarás a tua consagração dizendo: todo vosso sou, ó querida mãe, e tudo que tenho é vosso. Sabe a frase que está sempre nas nossas camisas? Totus tuus, Mariae. Então aqui essa frase é um pouquinho mais longa, né? Totus tuus ego sum et omnia mãe tu sum. Logicamente a minha pronúncia não é boa, mas a gente não vai rezar em latim, né? E é dessa frase que vem esse totus tuus, Mariae, todo teu eu sou, ó Maria, né? Então vem dessa frase: todo vosso sou, ó querida mãe, e tudo que tenho é vosso. Ou tem também essa que é a que São Luís fala para nós rezarmos, né? E tem aquela frase que nós também já aprendemos, aquela jaculatória: sou todo vosso, meu amado Jesus, e tudo que tenho vos pertence, por Maria, vossa mãe santíssima. Todo vosso sou, ó querida mãe, e tudo que tenho é vosso. Então a gente vai renovar sempre a nossa consagração na hora em que nós fomos comungar em todas as missas, repetindo essa frase: todo vosso sou, ó querida mãe, e tudo que tenho é vosso. Quarto, suplicarás a esta boa mãe que te empreste o seu coração, para nele receberes seu filho com as disposições dela. Dir-lhe-ás que a glória de seu filho exige que não seja recebido num coração tão manchado como é o teu,
e tão inconstante que não tardará a privá-lo da sua glória ou a perdê-lo. Mas, se ela quiser vir habitar no teu coração para receber o seu filho, poderá fazê-lo pelo domínio que tem sobre os corações. E seu filho será assim bem recebido, sem mancha, nem perigo de ser ultrajado ou perdido. Deus não sofrerá nada dentro dela, conforme diz o Salmo 45. Dir-lhe-á confiadamente que tudo o que lhe oferecestes dos teus bens é bem pouca coisa para honrá-la, mas que deseja dar-lhe pela Santa Comunhão o mesmo presente que o Pai Eterno lhe deu, e que deste modo ela será mais honrada do que se lhe oferecesse todos os bens do mundo. Finalmente, podes dizer-lhe que Jesus a ama muito particularmente e que ainda quer ter nela as suas complacências e o seu repouso, mesmo que agora seja na tua alma, mais suja e pobre que o estábulo, onde Jesus não pôs dificuldade em vir, porque ela lá se encontrava. Pedir-lhe-ás a seu coração com estas ternas palavras: tomo-vos como toda a minha riqueza, dai-me o vosso coração, ó Maria. Então, tudo isso daqui a gente vai fazer, toda essa meditação e essas orações, antes da comunhão. A gente sabe que antes da comunhão, a missa não vai parar para a gente se preparar para a comunhão, né? Porque tem o cordeiro, e depois do cordeiro, aí já começa toda a preparação da comunhão. E muita gente com a música, com o ambiente, até tem dificuldade de se concentrar numa oração nesse momento, né? Porque fica ali vendo a movimentação das pessoas, dos bancos que já vão se movimentando, né? Então pode ser um pouquinho difícil de se concentrar neste momento aqui. Como a gente pode fazer, né? Como devemos fazer? Nós devemos chegar com antecedência na missa, nos entregarmos totalmente no colo de Maria, fazer, nem que seja ali alguns minutos de adoração a Jesus no Santíssimo Sacramento, visitá-lo na Capela do Santíssimo, ou se na paróquia que você frequenta não tiver especificamente a Capela do Santíssimo, mas você vai até o Sacrário, né? Em muitas igrejas o Sacrário é atrás do altar. Então você fixa os seus olhos no Sacrário, conversa um pouquinho com Jesus e logo em seguida você tem essa conversa aqui com Nossa Senhora, né? Você vai se humilhar profundamente, primeiramente se humilhar profundamente diante de Deus, reconhecendo os seus pecados, que você não é digno de receber o Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, nesse corpo tão corrompido de pecado. Nós vamos renunciar, né, todas as nossas fraquezas, todo o nosso amor próprio, o nosso corpo corrompido. E a gente vai renovar a nossa consagração dizendo essa frase: todo vosso sou, ó querida mãe, e tudo que tenho é vosso. Podemos também falar: todo teu eu sou, meu querido Jesus, e tudo que tenho vos pertence por Maria, vossa Mãe Santíssima. Podemos falar as duas frases. Nós vamos suplicar a Nossa Senhora, a essa tão boa mãe, que ela venha habitar no nosso coração, que ela venha habitar na nossa alma, que ela nos empreste o coração dela no lugar do nosso, para que daqui a alguns minutos, quando a gente for receber Jesus Cristo na Santíssima Eucaristia, ele não seja humilhado nesse nosso corpo corrompido. Ele não venha habitar no local que é tão manchado, e sim ele possa encontrar nesse local em que ele vai ser recebido o coração daquela que mais o amou. Ele possa ser recebido em nós pela Santíssima Virgem. E aí nós vamos ter toda essa conversa com Jesus e Nossa Senhora antes da comunhão. Se você tiver dificuldade, como eu já falei, de fazer antes da comunhão, que a gente possa ter esta conversa
logo no início da missa, antes de chegar mais cedo na igreja e ter essa conversa com Jesus e Nossa Senhora, antes da missa iniciar. E aí, durante a comunhão, 267. Quando estiveres para receber Jesus Cristo, depois do Pai Nosso dirás 3 vezes: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizer uma só palavra e sereis salvo. Nós já conhecemos muito bem essa frase. Então nós devemos repeti-la por 3 vezes. Vamos grifar porque a gente esquece. E de preferência, se a gente tiver um bloquinho pequenininho ou a liturgia diária, a gente escreva essa frase na nossa liturgia diária, para que a gente não esqueça, né? Todos esses nossos compromissos agora, enquanto consagrados. Então nós vamos dizer: Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizer uma só palavra e sereis salvo por 3 vezes. A primeira vez será para dizer ao Pai Eterno que és digno, que não és digno de receber seu Filho unigênito por causa dos teus maus pensamentos e ingratidões para um Pai tão bom. Mas eis que Maria, serva do Senhor, está contigo. Representa-te e dá-te uma confiança e esperança singular junto à divina majestade, porque me deste uma esperança singular. A segunda vez que você dirá isso: Senhor, eu não sou digno, dir-lhe-ás que não és digno de recebê-lo por causa das tuas inúteis e más palavras, por causa da tua infidelidade ao seu serviço. Entretanto, suplica-lhe que tenha piedade de ti, porque o introduzirás na casa da tua própria mãe e tua. Diz-lhe que não deixarás partir sem que venha morar em tua casa. Detive-o e não o deixarei até o introduzir na casa de minha mãe e no quarto daquela que me gerou. Cântico dos Cânticos 3:4. Pedir-lhe-ás que se erga e venha descansar no lugar do teu repouso, na arca da tua santificação. Levantai-vos, Senhor, entrai no vosso repouso, tu e a arca da tua santidade. Dir-lhe-ás que não pões nenhuma confiança nos teus méritos, nas tuas forças e preparação como Esaú, mas nas mãos de Maria, tua querida mãe, como o jovem Jacó nos cuidados de Rebeca. Embora pecador e Esaú que és, ousas aproximar-te da tua santidade, apoiado e revestido dos méritos e virtudes da tua santa mãe. A terceira vez dirás ao Espírito Santo: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Dir-lhe-ás que não és digno de receber a obra-prima de sua caridade, por causa da tibieza e iniquidade das tuas ações e das tuas resistências às suas inspirações, mas porque toda a tua confiança está em Maria, sua fiel esposa. E dirás com São Bernardo: ela é a minha grande confiança, é toda a razão da minha esperança. Podes mesmo rogar-lhe que venha mais uma vez a Maria, sua esposa inseparável, que seu seio é tão puro e seu coração tão abrasado como sempre, e que sem que ele desça a tua alma, Jesus e Maria nela não poderão ser nem bem formados, nem bem alojados. Então, nós vamos repetir por 3 vezes durante a comunhão ali, após o Pai Nosso, após o Cordeiro: Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizer uma só palavra e sereis salvo. Então, a primeira vez é em honra ao Pai Eterno, a segunda vez em honra a nosso Senhor Jesus Cristo, e a terceira vez em honra ao Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Depois da comunhão, estando interiormente recolhido, olha a nossa posição depois da comunhão, tá? Depois da comunhão, estando interiormente recolhido, com os olhos fechados, introduzirá Jesus no coração de Maria. Não é na tua carne, não é no teu corpo, mas esse Jesus que você vai comungar, você vai introduzir ele no coração de Maria, porque Maria, como já estudamos, tudo com Maria, conforme Maria. Lembra que é Maria que vem morar em nós? É tudo por Maria, por meio de Maria. É ela que vem habitar em nós. Então, já sabendo disso,
estás, depois da comunhão, estando interiormente recolhido com os olhos fechados, introduzirás Jesus Cristo no coração de Maria. Não é mais no nosso coração, é no coração dela. Tu o darás à sua mãe. Nós vamos dar Jesus Cristo a ela, que o receberás amorosamente. O instalará honorificamente, o adorará profundamente, o amará perfeitamente, o abraçará com amor, lhe tributará em espírito e verdade várias homenagens que nos são desconhecidas a nós envoltos nessas densas trevas. Nós temos que ter essa consciência muito profunda de que na hora da comunhão, aquele Jesus que quando está exposto no ostensório, no momento da adoração, que nós choramos, que nós nos entregamos, que o padre passa levando o ostensório, a gente estica o braço, que a gente quer tocar naquele Jesus, é esse Jesus que no momento da comunhão, ele vem habitar em nós. Ele vem se fazer presente no nosso corpo. Nós passamos a ser aquele ostensório que tanto nós esticamos nossos braços e queremos tocar porque estamos muito emocionados no momento da adoração eucarística, com Jesus no ostensório. Mas é esse próprio Jesus que vem fazer morada em nós. Aquele Jesus que está dentro do ostensório é o mesmo que na hora da comunhão ele vem habitar em nós. Então esse entendimento nós temos que ter de maneira muito profunda e muito séria. Aquela adoração que nós fazemos a Jesus eucarístico no ostensório no momento da adoração, nós temos que adorá-lo agora em que fazemos a comunhão, porque ele não está mais no ostensório, ele está dentro da gente. E dentro da gente agora pulsa Jesus em corpo, sangue, alma e divindade. E ele não deve ser depositado em um local sujo, em um local cheio de pecado. Por isso a gente deve ter muito em dia o sacramento da confissão, para não humilhar esse Jesus num local cheio de pecado. Então, por isso clamamos a presença de Nossa Senhora, para que ela venha acomodar a nossa alma, para que não seja mais o nosso coração e a nossa alma, para que seja ela dentro de nós, do nosso ser, da nossa alma, porque nós demos para ela toda a autoridade sobre a nossa alma e que agora ela venha habitar em nós e receber este filho e gerar novamente esse filho, como está dizendo aqui. Então Jesus Cristo, introduzirá Jesus Cristo no coração de Maria. Tu o darás à sua mãe, que o receberás amorosamente, o instalarás honorificamente, o adorará profundamente, amarás perfeitamente, abraçará com amor e lhe tributarás em espírito de verdade. Então, neste momento, que é o momento mais sublime, mais precioso e cheio de mistério e milagre, que a gente não tem compreensão, não temos a compreensão desse momento em nós. Infelizmente, nós não temos essa dimensão desse milagre que acontece nesse momento da nossa vida. Infelizmente. A nossa limitação é muito pequena, o nosso entendimento é muito raso. E louvado seja Deus se nós pudéssemos, pelo menos um pouquinho, compreender esse mistério, desse milagre que é gerado nesse momento da Santa Comunhão. E aí a gente continua no verso 271. Ou então, conservar-te-ás profundamente humilhado no teu coração, na presença de Jesus, residido em Maria. Por mais que seja no seu corpo, ele está residido em Maria. Ou conservar-te-ás como um escravo à porta do palácio do rei, onde ele está a falar com a rainha. Se coloque nesse sentido, né? Como aquele escravo que está na porta ali do palácio real. E Jesus, o rei, ele está tendo essa conversa com a rainha. E enquanto eles falam sem precisar de ti, irás em espírito ao céu e pela terra inteira pedir a todas as criaturas que agradeçam, adorem e amem Jesus em Maria por ti,
Vinde, adoremos, vinde, adoremos, vinde. Podemos repetir, vinde, adoremos, vinde. Vinde, adoremos, vinde. Clame a terra inteira que adore a Jesus e a Maria que agora habitam esse lugar que é o teu coração. Ou então tu mesmo pedirás a Jesus, em união com Maria, a vinda do seu reino sobre a terra por intermédio de sua Santa Mãe. Ou pedirás a sabedoria divina, ou o amor divino, ou o perdão dos teus pecados, ou qualquer outra graça, mas sempre por Maria e em Maria. Então dirás, considerando-te com desconfiança: Senhor, não olheis para os meus pecados, mas que os vossos olhos só vejam em mim as virtudes e os méritos de Maria. E recordando-te dos teus pecados, acrescenta: foi o inimigo que fez isso. Eu mesmo sou o maior inimigo com o que tenho de lutar. Fui eu que fiz estes pecados. Ou então: livrai-me, Senhor, do homem iníquo e doloso. Meu Jesus, é necessário que cresças na minha alma e que eu diminua. Ó Maria, é necessário que cresças em mim e que eu seja menor que nunca. Crescei e multiplicai-vos. Ó Jesus e Maria, crescei em mim e multiplicai-vos fora de mim nos outros. E por fim o verso 273. Há uma infinidade de pensamentos que o Espírito Santo fornece. E te fornecerá, se fores interior, mortificado e fiel a esta grande e sublime devoção que acabo de te ensinar. Mas recorda-te de que quanto mais deixares agir Maria na tua comunhão, mais Jesus será glorificado. Bora marcar? Eu vou marcar todo aqui, ó. Há uma infinidade de pensamentos que o Espírito Santo fornece e te fornecerá se fores interior, mortificado e fiel a esta grande e sublime devoção que acabo de te ensinar. Mas recorda-te de que quanto mais deixares agir Maria na tua comunhão, mais Jesus será glorificado. E deixarás agir tanto mais Maria por Jesus e Jesus em Maria, quanto mais profundamente te humilhares e os escutares em paz e silêncio, sem procurar ver, gostar ou sentir. Tem gente que termina de comungar, mal reza um Pai Nosso, eu acho, uma Ave Maria, não sei o que reza, e já senta no banco e já está conversando como se fosse a hora do intervalo, esperando a fila da comunhão terminar. Não existe isso para consagrado, tá, gente? Não existe. Não existe. Jesus está habitando nesse momento no nosso corpo. E no nosso corpo deve habitar Maria Santíssima. É ela que deve comandar. Com ela, nela, por ela e para ela. Então, nesse momento, a gente deve fazer um profundo silêncio, fechar os nossos olhos, ou assentarmos, mas, se possível, estarmos de joelho, adorando Jesus o máximo de tempo que nós pudermos. O máximo de tempo que nós pudermos. Enquanto a fila da comunhão estiver andando, a gente está ali adorando Jesus o máximo de tempo que nós pudermos. Nos humilharmos, se a gente não souber o que falar nesse momento, clame, vá clamando a presença de Nossa Senhora, vá clamando a presença do Espírito Santo em você, para Ele ir purificando, lhe dando sabedoria, mas principalmente vá dizendo: sou toda vossa, Maria, vem habitar em mim, vem receber o teu filho Jesus, porque eu não sou nada. Vá adorando Jesus em Maria. E aqui diz que se a gente não souber o que falar, basta a gente silenciar, que o Espírito Santo fornece essa sabedoria em nós. Que quanto mais a gente clamar a presença do Espírito Santo e de Nossa Senhora em nós, mais perfeitamente nós vamos receber Jesus Cristo na Santíssima Eucaristia. Sem procurar, aí diz aqui, ó, e deixarás agir tanto mais Maria por Jesus e Jesus em Maria,
quanto mais profundamente te humilhares e o escutares em paz e silêncio, sem procurar ver, gostar ou sentir. Não é preciso, ai, mas eu não estou sentindo nada, só senti um gostinho da hóstia. Não sinto Maria habitando em mim, não sinto você. A gente não tem que sentir nada. A gente não tem que sentir, a gente não tem que ver, a gente não tem que gostar. Isso não somos nós. Esse é o grande mistério, né? Esse é o X da questão. Nós temos que sim nos humilhar, nos entregar cada vez mais e clamar a presença de Maria em nós, sem que a gente sinta nada, sem que a gente goste, sem que a gente veja. Isso deixa que Jesus e Maria estão trabalhando em nós e a gente está aqui, como São Luís disse, na porta, como aquele escravo que não está lá dentro, que não está lá naquele lugar santo, onde o rei e a rainha estão conversando, mas a gente está aqui do lado de fora, sem saber o que está acontecendo lá dentro. E por isso ele falou, né, que nós somos como aquele escravo que está do lado de fora, sem saber o que o rei e a rainha estão lá dentro conversando. Mas que a gente procure, mesmo desse lado de fora, como nós estamos aqui nessa casca, adorando Jesus e Maria em nós. Pois, aí finalizamos aqui, pois o justo vive em tudo da fé, e particularmente na Sagrada Comunhão, que é um ato de fé. O meu justo viverá da fé. Hebreus 10, 38. Pois o justo vive em tudo da fé, e particularmente na Sagrada Comunhão. Particularmente da Sagrada Comunhão. É o ápice da nossa vida. É viver o céu nessa terra. É ter Jesus Cristo presente, todo presente, todo presente. Isso a gente tem que ter muito claro. Em corpo, sangue, alma e divindade. Corpo, sangue, alma e divindade. Jesus Cristo está vivo, é uma pessoa, não é um faz de conta, é o ápice da nossa fé. É a Sagrada Comunhão. E por isso a gente deve ter esse amor, esse respeito, essa dedicação na hora de participar de uma Santa Missa. Nos focarmos neste momento, nesse milagre que acontece. Primeiro nós comungamos Jesus Cristo na palavra, na liturgia da palavra. Primeiro ele veio, Jesus é o Verbo encarnado, e na hora da missa, pelo menos 2 palavras nós escutamos, e se for aos domingos, sábado à noite ou domingo, liturgia dominical, ou liturgia de solenidade, são 3 palavras, ou 4 palavras, 2 leituras, o salmo e o evangelho, né? E se for durante a semana, uma leitura, um evangelho, uma leitura, um salmo e o evangelho. Então, 3 leituras, no mínimo. E nós nos alimentamos de Jesus Cristo, que é a palavra. Depois nos preparamos totalmente para recebê-lo, a pessoa, em corpo, sangue, alma e divindade, através da hóstia consagrada. Desse pequenino pedaço de pão que ele está presente todinho, e vem habitar em nós. E aqui encerramos o nosso estudo do nosso Tratado da Verdadeira Devoção. Espero que vocês tenham gostado das leituras. Deixa aí o seu comentário, o que você achou desse período em que estivemos estudando o nosso tratado. Lembrando que a partir de agora, ao finalizarmos a leitura do tratado, nós podemos iniciar os nossos exercícios espirituais. Serão 33 dias de exercícios espirituais. Então, como queremos nos consagrar a Jesus por Maria, no dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, nós vamos iniciar os nossos exercícios espirituais no dia 10 de abril, para fazermos 33 dias de exercícios. E assim, a gente encerra por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários o que vocês acharam dessa nossa trajetória juntos aqui. E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa querida Mãe,
Maria Santíssima.